Mas os prejuízos, eles são muito grandes. Demais. Não, você está com um princípio de infarto, mas vamos esperar infartar? Aí a gente trata. Física. Por que a gente quer fazer atividade física agora? Para a gente ter qualidade de vida quando a gente for mais velho. Sejam muito bem-vindos ao podcast Minutos Quase Contados, na sua segunda temporada, começando hoje. Gente, vamos falar um pouquinho sobre saúde auditiva. Na primeira vez que a gente conversou, acho que ficaram alguns pontos aí que ficaram soltos, né, Gra? E seja muito bem-vindo, obrigado por estar participando aqui comigo novamente. Abrindo novamente a segunda temporada, abriu a primeira, abriu a segunda, provavelmente vai abrir a terceira, a quarta. Não tem mais assunto, não. Tá acabando? Tá acabando. Seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui participando comigo. Obrigada, eu agradeço o convite. Tem uma gata aqui pedindo cafuné. Eu agradeço. Sempre é bom falar, eu gosto muito de falar da minha profissão, né? Você ouve diariamente meus causos, então tem um pouquinho para compartilhar com o pessoal de casa também. Tá certo. Gra, da última vez que você esteve aqui, a gente, nesses pontos que ficaram soltos aí, vários, né? Mas o primeiro que eu quero te perguntar é aquela frase clássica. O paciente entrou lá no consultório, o que você mais ouve dos seus pacientes no dia a dia? Normalmente são duas, na verdade. Duas coisas que eu escuto. Eu sempre pergunto, o paciente entra, eu cumprimento, pergunto, e aí? Como estão esses ouvidos? Normalmente eu falo assim, porque eles gostam, estão lá para fazer exame auditivo, né? Aí, a primeira que eu mais escuto é assim, é porque eu escuto, mas eu não entendo. Aí, ou então, às vezes eu pergunto, e aí, tá ruim para ouvir? Não, ouvir eu até tô ouvindo, mas eu não tô entendendo. E a segunda é assim, o pessoal lá de casa, ou meu marido, ou minha mulher tá falando que eu não tô escutando, mas eu acho que eu escuto bem. São mais essas duas. E aí, o que acontece? Normalmente é mais o idoso que passa por essas queixas, né? Eu escuto, mas eu não entendo. Por que eles escutam, mas eles não entendem? Porque a perda auditiva no idoso, ela vai vindo muito gradativo e normalmente começa nos sons agudos. Grazi, tem um nome isso, né? Um nome específico dentro da audiologia, eu posso falar dessa forma? Pode. É presbiacusia, que é o envelhecimento da audição. Assim como a gente tem a presbiopia, que é o envelhecimento da visão. Então, presbio, ele vem de envelhecimento. E então, essa é a queixa. E aí, o que acontece? Ele vai deixando de discriminar alguns sons, né? E aí, principalmente na região ali mais aguda, sons como o fonema S, o F, que acaba que ajuda na inteligibilidade, eles vão ficando prejudicados e aí por isso que ele queixa isso. Eu escuto, quer dizer, ele sabe que estão falando alguma coisa, só que às vezes ele não vai definir, discriminar exatamente o que está sendo falado para eles, entendeu? Eu já ia te perguntar justamente sobre quais são os principais sintomas, né, assim, de uma perda auditiva, porque acho que é muito complexo a gente falar sobre isso, porque é um tema que a gente não fala muito. Sim. Como eu comentei da última vez, quando você vai fazer uma consulta de rotina, por exemplo, a gente se fala muito lá de exames clínicos, mas eu, por exemplo, 40 anos, ninguém nunca me pediu, não sei se é porque eu não tenho queixa, nunca me pediram como é que a gente fala? Um check-up audiológico, né? Então, como que funciona assim? Quais são as principais queixas que podem levar alguém a procurar um profissional? Primeiro, qual profissional que deve se procurar e até chegar em você? Sim. Normalmente eles procuram o médico, né? O otorrinolaringologista, ou o pediatra, até mesmo um clínico geral, neurologista. Então, são vários profissionais. Até chegar em mim para poder fazer o exame, ele passou por esses profissionais. É até importante passar por um médico otorrino para verificar se o conduto auditivo está ok para fazer o exame, o que seria isso? Se não tem presença de secreção, se não tem acúmulo de cera, porque tudo isso são fatores que impedem a realização do exame, né? Então, ele passa por esses profissionais até chegar em mim. Quais são as principais queixas? Isso vai depender muito do grau da perda.
né? Uma dessas é essa que eu acabei de falar. Eu escuto, mas eu não entendo. Alguns pais, né, relatam quando vão com crianças, eu estou pedindo, eu estou falando com ele, mas eu estou tendo que falar muito alto. Ou a criança está falando muito alto, preciso aumentar o volume da TV. Eu falo com ele, ele não responde. E com o adulto também, a mesma coisa. Ou dificuldade em conversar em ambientes ruidosos, né? Eu estou numa festa, eu não consigo acompanhar uma conversa. Então, essas são algumas das queixas, né, que a gente mais ouve quando o paciente chega, quando ele vai por conta própria, né? Ou a família se queixa. Eu estou achando que ele não está escutando, porque eu estou conversando com ele e ele não está me respondendo ou não está me entendendo. Eu já ia te perguntar, assim, quando ele vai por conta própria, né? Quando ele não vai, é como? Não, quando ele vai por conta própria, é porque o negócio já está um pouco mais avançado. É difícil alguém, a não ser que seja uma perda auditiva súbita. Que anoiteci ouvindo, amanheci surdo. Do nada eu percebi que minha audição reduziu. Cara, mas existe nada na audição, na audiologia, do nada. Existe perdas auditivas súbitas. É tipo um infarto. Eu tô bem aqui agora e pá, tem um infarto. Parei de ouvir. Então, nisso aí é muito nítido. Porque, pensa, você está ouvindo bem, de repente tampou um lado. Sabe quando a gente fica gripado? Que parece que quando você vai num voo, por exemplo, que tampa. Também, isso. Então, é nítido, não é? Então, quando tem uma perda auditiva assim súbita, ela é notória. Ela é notada na hora. Agora, a perda auditiva que vai vindo gradativa, né, a perda auditiva progressiva, ela não é notada já de imediato. Ela precisa estar um pouco mais avançada para poder ser notada. E aí é que às vezes a família vai perceber antes do paciente. Grazi, mas tem algum sinal que as pessoas podem perceber? Que pode dar indício? Porque, por exemplo, eu não tenho nenhuma queixa. Tem algum sinal que as pessoas podem observar e entender que pode ser algum problema? Esses que eu já falei, né? Por exemplo, não estou conseguindo conversar em ambientes ruidosos. Eu tô falando com ele e ele não está escutando. Só que muitas vezes a pessoa ela não ouve, ela não entende isso como uma queixa, entendeu? Então, o ideal seria que a gente fizesse um acompanhamento da audição, como a gente faz de outros exames. Por exemplo, eu sou hipertensa, eu tenho que fazer acompanhamento da minha pressão, né? Mas eu não tinha queixa. Eu descobri uma hipertensão indo fazer uma cirurgia no dente. E aí, por não tinha sintoma precaução, nenhum. não tinha nada. Então, a dentista, ela sempre aferia a pressão dos pacientes antes da cirurgia. Eu descobri pressão alta ali. Então, quer dizer, às vezes você não vai ter uma queixa, principalmente nessas perdas auditivas que são talvez leves. Mas, se existe a perda auditiva, tem tratamento, né? Grazi, eu posso não ter sintoma e ter uma perda auditiva? Pode. Nesse caso, de uma perda auditiva em som agudo, você não vai perceber. Talvez você não vai... Mas, às vezes, assim, a perda auditiva, ela tem graus. Talvez você não vai ter uma perda auditiva que chega a ter 1 grau, que tem o padrão de normalidade e tem o grau. Talvez ela é numa frequência isolada, então isso é uma perda auditiva, mas às vezes ela é numa frequência isolada que não vai afetar o seu entendimento, não vai afetar a sua qualidade de vida, não vai afetar o seu ambiente, entendeu? Então, teve uma queda ali em uma frequência que seja, a gente já considera como perda auditiva. Agora, tem as classificações. Nós temos perda auditiva de grau leve, moderado, severo, profundo. E cada um desses graus, ele vai afetar de alguma forma a vida da pessoa. Por exemplo, uma perda leve. Às vezes a pessoa não vai perceber que tem a perda auditiva, mas numa perda moderada, ela já vai ficar assim, não entendi. Numa perda severa já é mais difícil, a pessoa vai ter que falar muito alto para a pessoa conseguir, para ela entender. Uma perda profunda nem se fala, ela praticamente não escuta, entendeu? Então tem os graus de perda e às vezes as mais leves elas podem deixar passar. O paciente não vai perceber. E existe tratamento para esse tipo, por exemplo, um tipo severo, de uma pessoa já de idade, né, adulto, tive um problema, tive perda, existe tratamento? Toda perda auditiva tem tratamento. E ela deve ser reabilitada, né? Até para perda severa, até para perda profunda. Toda perda auditiva tem tratamento? Tem tratamento.
você vai ter que definir qual é o tipo da perda, por que você tem aquela perda auditiva para definir. Ah, é uma perda auditiva passageira? É uma perda auditiva irreversível? Então, dependendo do tipo e do grau, é que será definido o tratamento. Mas quais são os tratamentos mais comuns hoje, né? Tem uma perda auditiva que não é um tratamento cirúrgico, não é um tratamento medicamentoso, mas eu digo cirúrgico no sentido de, a criança tem otites, ou o adulto também, né? Otite de repetição, precisa colocar fazer uma cirurgia para drenar esse líquido, que é o médico que faz. Mas não é nesse caso, então, ou é o aparelho auditivo, ou tem outros dispositivos que podem ser utilizados para reabilitação auditiva. Quer saber quais? Quero. Ficou me olhando, Gente, é assim, eu acho muito interessante esse mundo, porque direto eu escuto a Graziela comentando alguns casos, e tem algumas coisas que a gente pensa assim, como é possível? Né? Por exemplo, esse caso de acordar e não ter... É porque acontece o seguinte, é porque eu falo mais com o Rubens na questão do implante coclear, que é o que eu trabalho, né? Mas eu já trabalhei também com aparelho auditivo. E aí tenho amigas, né, que trabalham com aparelhos auditivos. Então, o aparelho auditivo é para um tipo de perda, para um grau de perda, e quando o aparelho auditivo já não atende aquele paciente, quando o paciente já não se beneficia mais do aparelho auditivo, aí a gente coloca o implante coclear. Né? Mas eu atendo vários pacientes que vão comigo para poder fazer o exame e que usam aparelho auditivo. E aí o que acontece? Hoje eu atendi uma paciente que ela tem uma perda auditiva leve, já está encaminhando para uma perda moderada, e aí não é a primeira vez que ela faz o exame. Ela tinha feito exame há uns anos atrás, não lembro quando. Aí ela chegou lá na clínica e eu falei assim, a senhora já colocou o aparelho? Ela falou, não vou colocar não. Ainda tá bom, ainda consigo escutar sem o aparelho. Mas... É uma negação? Sim, muitas vezes é uma negação. Acha que está tudo bem, que vai conseguir ficar sem usar o aparelho e que não vai ter prejuízo nenhum. Mas os prejuízos, eles são muito grandes. Quanto mais o tempo passa, o cérebro ele vai desaprendendo aquilo, né? A gente tem algo que é chamado de memória auditiva. Se você não estimula esse cérebro essa audição que está sendo prejudicada, declínio, vai ocorrendo o declínio, o cérebro vai, vamos dizer, né, desaprendendo a ouvir e ocorre um declínio cognitivo também. Então, o risco de demência em pessoas com perdas auditivas não tratadas, ele é muito grande. É importante falar, porque eu já ouvi falar, por exemplo, diabético, o risco de demência é altíssimo. Sim, eu estou lendo sobre isso, inclusive, e é muito grande, mas também em perdas auditivas. Porque além do isolamento social, né, que vai causando aí, o isolamento social também causa outras coisas, inclusive depressão. Então, assim, não, é só uma perda auditiva. Não é. Eu tenho que fazer um ponto aqui, gente. Observa lá atrás da Graziela. Ah, meu Deus! Mia. Mia. Participação especial aqui no podcast Minutos Casos Ela Contados. podia ficar de frente, né? Ela tá de mas vamos lá. É importantíssimo falar sobre isso. É um assunto pouco falado, né? O que eu estava falando, né? Mas é só uma perda auditiva. Não é só uma perda auditiva. Isso aí ela causa um impacto muito grande. Eu posso esperar para colocar o aparelho auditivo. Eu não vou colocar agora, não. Eu vou esperar um pouco mais. Vou esperar piorar mais. Você imagina se você fosse no seu médico, ele falasse assim, Rubens, você está pré-diabético. Mas eu vou esperar um pouquinho. Vamos esperar você ficar diabético, aí a gente começa a tratar. Estranho, né? Demais. Não, você está com um princípio de infarto, mas vamos esperar infartar, aí a gente trata. O que você acha? Loucura. Não é? Então, por que com a perda auditiva é diferente? Por que eu não vou tratar a perda auditiva? E isso vai muito além. Por quê? A perda auditiva tratada no início, além dessa questão da memória auditiva, né, do cérebro que vai sendo estimulado, até para que, por exemplo, na presbiacosia, o idoso descobriu uma perda auditiva leve. Eu não vou usar aparelho agora. Ele tem 60 anos, 70 anos. Não vou usar agora, não.
ele ainda tem um cognitivo melhor, né? Hoje, assim, eu falo isso, mas hoje eu atendo pacientes de 80, 85 anos que eu falo assim, quando eu envelhecer eu quero ficar desse jeito, porque estão muito ativos ainda, né? Mas eu falo em questão de tanto de mente e de destreza manual, de coordenação motora. Então, quanto antes eu colocar, melhor, eu vou saber manusear também. Aparelho auditivo é tão pequenininho, ainda tem isso, né? Tão pequenininho, as pessoas às vezes têm um preconceito, uma negação, mas hoje os aparelhos auditivos são tão discretos. Então, assim, às vezes o paciente chega lá e eu nem sei que ele está de aparelho auditivo. Já aconteceu de, às vezes, eu ir olhar o ouvido do paciente e falar assim, não, peraí que eu vou tirar meu aparelho. De tão discreto que é. Então, pensa você pegar uma coisa muito pequenininha, não exige uma destreza manual muito grande, aí você imagina com o passar do tempo, já não é a mesma habilidade. Então, até nisso a gente tem que pensar, não só na qualidade auditiva, mas também na coordenação. Isso é muito importante. Tem muitos idosos que moram sozinhos, então eles vão precisar manusear esse aparelho sozinho, não vai ter ninguém para ajudar. Então, quanto antes isso acontecer, melhor para o paciente. Grazi, a gente sabe o tanto que depois de uma certa idade, a gente está acompanhando um caso aí recente agora, o tanto que existe um declínio, né? Muito. E às vezes ele acontece assim, né? Não vai gradativo, não, ele vem de uma vez. Exato. A velhice muitas vezes nos separa algumas surpresas, né? Então, a gente costuma dizer que hoje o novo 40, até 50 são os 30 de antigamente, né? Então a gente brinca aí que os novos 50 são os novos 30, né? As pessoas cada vez têm se cuidado mais, preocupado mais com a saúde. Gente, mas depois de uma determinada idade, o declínio é natural. Então, ali 70 e poucos anos, né? É absurdo. Então, se você não tem uma preparação, se você não se cuida, a conta chega. E num caso desse, uma pessoa com 60 anos, que já tem uma necessidade, né? Ela vai ter um benefício gigantesco lá na frente. Sim, muito. E aí, e por quê? Porque se preveniu lá atrás. Não se preveniu, mas já tomou uma atitude lá atrás. Isso é o que a gente tem falado muito da atividade física. Por que a gente quer fazer atividade física agora? Para a gente ter qualidade de vida quando a gente for mais velho. Não é nem pelo corpo mais, né? Nem para ficar sarado. É para ter qualidade de vida, para conseguir subir uma escada, para conseguir sentar no vaso, para conseguir andar uma certa distância e não se cansar, para conseguir... É tão simples, até para subir numa maca de um consultório. Entendeu? Às vezes eu vejo alguns pacientes idosos que sobem assim, ó. E já outros não, precisa de 2 pessoas para ajudar, para poder subir. Então, tudo, gente, que a gente trata no início tem um resultado melhor a longo prazo. A gente não pode negligenciar a perda auditiva. Isso é muito importante. Eu lembro de um caso que você comentou comigo há um tempo atrás, de uma senhora, né, de 80 e poucos anos, que quando você leu a ficha lá, essa aqui vai ser difícil. E ela chegou toda... Às vezes eu olho a idade antes de chamar o paciente, aí às vezes eu falo, nossa, esse aqui às vezes vai dar um pouquinho de trabalho para responder e tal. Gente, mas às vezes chega paciente de 85, eu já atendi outro dia, uma de 90 e poucos anos, muito lúcida. Então, assim... A gente nunca pode julgar só pela idade. Porque tem pessoas que elas se cuidam muito. Escolhas, exato. Elas se cuidam muito. Então, conseguem... Essa de 80 anos que eu atendi outro dia, ela faz crossfit. Ela faz crossfit. Eu falei, gente, olha aí, que maravilha. Ela me chamou para fazer crossfit com ela às 6 horas da manhã. Isso não é um convite que se faça, não. Tairine, isso não é um convite que se faça, tá? Para um sábado. Verdade. Mas a gente aceita. A gente aceita. Graziela, toda perda auditiva que não é temporária, ela requer um aparelho auditivo? Ou existem tratamentos, eu não vou chamar de alternativos, mas existem outros tratamentos
a não ser o aparelho auditivo ou o implante coclear? Tem outros dispositivos também, que são as próteses auditivas osteoancoradas, que são para outros tipos de perda. Então, assim, é igual eu falei, hoje tem reabilitação para todas as perdas auditivas, entendeu? As mais conhecidas hoje são o aparelho auditivo, né? E o implante coclear. E o implante coclear é um outro tipo de tratamento que é feito cirurgicamente, né? É um aparelho que é implantado na cabeça e tem uma parte externa que é por onde a pessoa recebe o som para poder ouvir, entendeu? Então, Consegue explicar um pouquinho como é que funciona isso? Porque, por exemplo, o aparelho auditivo, igual você explicou, é um amplificador, né? Então o som chega aqui, ele grita lá dentro para a pessoa ouvir. Posso falar assim? Pode. Ele vai amplificar o som para a pessoa ouvir melhor. Mas ele vai se aproveitar das células da cóclea que ainda existem ali, né? Exato. Por quê? Porque não é uma perda muito grande. É uma perda que ele ainda consegue se comunicar e aí, com uma amplificação, ele vai se beneficiar. Entendeu? Então, Graziela, mas você colocar um negócio amplificado ali para gritar no ouvido, né? Posso falar? Eu vou usar essa palavra. Não é gritar, não. É amplificar. Vai gritar. Isso não é prejudicial? Hoje a gente não escuta falar muito que você não pode ouvir fone de ouvido alto porque vai atrapalhar a tua audição. Nesse caso, o amplificador, esse aparelho auditivo, ele não faz exatamente isso? Gente, não. Deixa eu explicar uma coisa. Lembra? Até hoje deve existir isso. E eu vejo muito na internet. Se você pesquisar no Google aparelho auditivo, a primeira coisa que vai aparecer, eu não sei, talvez a primeira coisa que vai aparecer é um aparelho, ele parece um aparelho auditivo mesmo. Isso é um amplificador. E aí ele vem com uma pecinha lá dentro do ouvido que você compra, pega lá, coloca uma pilha e põe no ouvido. E isso é um amplificador. Agora, o aparelho auditivo, ele também é um amplificador, mas ele tem uma sigla que chama AASI, Aparelho de Amplificação Sonora Individual. O que acontece no aparelho auditivo? Você vai levar o seu exame para o profissional. A partir da sua perda auditiva, ele vai colocar ali no software do aparelho e ele vai ajustar o aparelho para a sua perda auditiva. Ele não vai jogar o som lá, igual você falou, não vai gritar no seu ouvido. Ele vai amplificar o que ele precisa de grave, o que ele precisa de médio, o que ele precisa de agudo. Então, ele tem um som grave e o agudo mais baixo. Ele não vai amplificar tudo igual. Ele vai amplificar o que é necessário para cada frequência. Como que se define isso? Porque tecnologia. Hoje em dia, assim, antigamente, na era analógica, era um pouco mais complicado isso. Por quê? Porque aí acabava que eles não tinham muito controle às vezes, basicamente, era só grave e agudo. E aí ele não tinha filtro, né? Então acabava que ele amplificava tudo, amplificava fala, amplificava ruído. Mas muitas perdas se beneficiavam desse tipo de aparelho. Com a vinda da era digital, isso foi melhorando muito. Então hoje você praticamente tem aparelho auditivo e vai amplificar cada frequência que ele precisa. Graziela, eu escutei uma vez de uma pessoa que ele me falou assim: o aparelho auditivo eu não gosto de usar porque o som dele muda a voz. Então eu te escuto aqui sem aparelho, você fala um pouco mais alto, eu te escuto, eu conheço a tua voz. Sim. Agora, quando eu uso o aparelho, fica um sonzinho, eu vou usar uma palavra aqui, mecânica. Todos são assim? Não, o que acontece? Quando eu trabalhava com aparelho auditivo, eu costumava falar assim, gente, orelha, audição igual a que Deus fez, não vai ter, tá? Ele vai amplificar e, assim, o máximo que a gente conseguir para chegar num som natural, o aparelho, ele vai, com os ajustes, isso pode ocorrer. Só que, o que acontece muitas vezes? O aparelho auditivo não é colocar, comprei, coloquei, a fono ajustou, vou embora. Requer um acompanhamento. Ele precisa voltar outras vezes. Então, às vezes o paciente ele não volta, ou na primeira semana, eu não gostei, não tá bom, eu não vou usar. E aí desiste.
Então, assim, tem ajustes que podem ser feitos para poder melhorar. É claro que ele não vai ficar com um aparelho auditivo que não está beneficiando ele, né? Mas qual que é o objetivo dele? Amplificar os sons para que você tenha um melhor entendimento. Tá? Ah, eu não tô conseguindo ouvir, a sua voz não está me soando natural. Em vários casos, tem sim como ajustar. Pode ser que talvez ele não tenha ido à fonoaudióloga com a frequência necessária, tá? E a fonoaudióloga que é A responsável. fonoaudióloga que é responsável por ajustar, certo? Uma coisa que é muito importante, gente, que eu costumo falar com os meus pacientes, eles falam assim, mas qual aparelho é melhor? E eu vou falar isso assim, talvez eu nem compre briga com ninguém não, mas eu acho que hoje em dia a tecnologia ela tá tão boa, tão avançada, que não tem aparelho auditivo ruim. Pode até ter, mas assim, das marcas que eu conheço, que eu indicaria para minha mãe, para o meu pai, não tem aparelho auditivo ruim. Não tem. Eu falo muito isso para os meus pacientes, o que você tem que levar em consideração é o conhecimento do profissional que te atendeu, o esclarecimento que ele vai te dar, a assessoria que ela vai te dar depois. Pós-venda. O pós-venda. Porque, assim, acaba que o fonoaudiólogo que trabalha com a venda do aparelho auditivo, ele acaba sendo um vendedor, de certa forma. Mas a gente vende um cuidado, né? A gente vende qualidade de vida. Então, muitas vezes, não é o aparelho auditivo mais caro que vai fazer diferença. Então, Grazi, entrando justamente nesse ponto, né? A gente está falando de algo muito tecnológico. Muito. Então, imagino eu que deve ser tudo muito caro, né? Sim. Tudo muito caro. É muito caro. É muito caro. Não é muito acessível. Não é, mas assim, serviços públicos tem disponível também. Aqui em Uberlândia, na UFO, é disponibilizado, tá? Mas tem aparelhos... É porque assim, às vezes não vai adiantar também, eu só tenho dinheiro para comprar X aparelho. Mas que surge a partir de quanto? Você conhece de valores ou não? Eu tô muito por fora, assim. Se eu falar, talvez eu erre. Mas tem aparelho de R$10.000, um só, né? Aí tem que levar em consideração que se você tem uma perda auditiva bilateral, você tem que usar os dois. Entendeu? Então, assim, eu acho que é essa média. Se tem mais barato, eu não sei te falar mesmo, porque eu tô por fora de preço de aparelho auditivo. Mas você pode achar aparelho auditivo de vários valores. Mas o que eu peço para o paciente levar em consideração? Eu gosto muito de conversar. Então, se eu chego num consultório do médico e ele é meio fechado, eu já não gosto. Você provavelmente também não vai gostar. Até isso eu levo em consideração. Se a fono ela vai conversar, porque eu, às vezes, hoje eu te falei, né? Eu atendi uma paciente, uma menina, em 20 minutos que eu tive ali com a mãe, eu conversei com ela um monte de coisa. Então, o que acontece? Você tem que se sentir à vontade com o profissional que vai te atender, porque você vai ficar com ele muito tempo, você vai precisar dele por muito tempo. Até isso tem que levar em consideração. Não é algo ali que você vai uma vez, faz uma compra, igual um carro, né? Compra, tem um pós-venda de 30 dias. Exato. Não funciona assim, né, Graziela? E aí vou embora pro carro, eu posso ir em qualquer mecânico que ele vai consertar meu carro. Com o aparelho auditivo não é assim. Então, além do preço, tem que ser barato, mas o profissional, ele tem que ser muito levado em consideração, porque é alguém que você vai precisar por muito tempo. Boa. Graziela, a gente falou sobre esse ponto e a gente comentou muito do aparelho auditivo agora. E o do coclear, como é que funciona? O implante coclear é um outro tipo. Ele é quando o aparelho auditivo já não tem mais benefício, quando ele já... minha perda auditiva está avançando e eu já não estou tendo benefício mais. Já deu, por exemplo, já deu o ganho que tinha que dar e eu não tenho mais solução. Aí é um caso de se pensar na cirurgia de implante coclear, que é um outro tipo de estímulo. Ele é feito cirurgicamente, então é uma coisa que tem que ser muito bem conversada, né? Você pode me explicar um pouquinho como é que funciona? Porque eu entendi agora bem como é que funciona a questão do aparelho, né? Eu falei gritar, eu fiquei até depois, não é gritar, eu entendi. Não sabia que existia esse ajuste fino. Exato. Né?
Mas e o implante coclear? Como que, ele também existe esse ajuste fino? Existe. Como é feita a cirurgia? Assim, eu gostaria que você explicasse para as pessoas como que... Porque às vezes alguém que está em casa, que pode estar precisando, às vezes tem medo, vou fazer uma cirurgia, porque é na cabeça, né, que coloca. Sim. Então, que você explicasse um pouquinho como funciona a tecnologia do implante coclear, o que a gente tem de mais moderno no mercado e, e como é a cirurgia, o pós-cirúrgico, como que funciona isso tudo, qual o trabalho da fono, porque é a fono que faz a cirurgia ou como é que funciona isso? Não. O implante coclear ele é feito pelo médico, otorrinolaringologista, né? Então, ele é uma parte implantada lá dentro da cabeça. Ele tem um feixe de eletrodos que vão lá dentro da cóclea, que eu costumo falar que é aquele caracolzinho, né? Onde o som passa. Então, o implante coclear, ele é isso. Ele vai fazer a função da cóclea ali e vai estimular diretamente o nervo auditivo. Tá? Então, ele é feito cirurgicamente, né? Essa parte que é colocada no dia da cirurgia, ela não é aqui, ele não vai sair da cirurgia escutando. Então, é feita a cirurgia ali. No dia da cirurgia, eu vou para testar se os eletrodos estão funcionando, certo? Se o implante que foi colocado dentro da cóclea está funcionando, para 30 dias depois eu ativar. Aí que o paciente vai escutar, entendeu? E aí, o que ele vai escutar? Então deixa eu te perguntar. Ele sai da cirurgia, vai para casa, Aham. ele vai ficar 30 dias, ele vai continuar sem ouvir nada? Vai continuar sem ouvir. Do jeito que ele não estava ouvindo, entendeu? Mas aí, o que acontece? Normalmente, por exemplo, eu falei no caso de o aparelho auditivo já não está servindo mais, mas às vezes ele usa 2 aparelhos, para não ficar tão ruim, ele continua com um, o que dá um ganho melhor, talvez, com esse aqui eu fico mais seguro. Então, ele faz cirurgia de um lado, entendeu? Tem casos de cirurgia bilaterais? Tem. Caso de crianças que já nascem com a perda auditiva, ou uma perda auditiva. Eu tenho um paciente que ele foi perdendo a audição dos 2 lados, por medicação, então ele já quis fazer. Não, ele não fez. Minto, ele não fez. Eu tenho outro paciente que ele já quis fazer bilateral, mas adultos normalmente eles fazem unilateral, principalmente se já for usuário de aparelho auditivo. Mas logo faz o outro, se for o caso. Você comentou comigo que na fase adulta o aparelho auditivo você faz ajustes finos. Como fazer ajuste fino numa criança, por exemplo? E aí? Como que existe? A tecnologia é tão avançada que é possível entender ali o que a criança não escuta, quais as ondas que ela não escuta? Eu estou falando alguma besteira aqui ou isso é possível? Você fala no aparelho auditivo ou no implante coclear? No coclear? implante coclear. Na verdade, assim, o que acontece? A gente tem... A criança, ela não nos dá muita resposta, né? É difícil a gente conseguir uma resposta da criança, porque ela não vai falar para você, eu tô ouvindo, não tá, tá alto, tá baixo, não. Isso aí a gente não vai conseguir. Então, o que a gente faz? A gente ajusta e a gente vai observando reações. O que a gente espera? Hoje, a menininha que eu ativei, ela já tinha ativado um lado, né? Hoje a gente ativou o outro lado. E ela abre um sorriso, que até no dia da primeira ativação eu perguntei para os pais, isso é reação mesmo ou ela sempre sorri assim? E aí eles falaram, não, nem sempre ela sorri, eu acho que ela está sorrindo porque ela está ouvindo mesmo. E aí ela tem reações. Quando conversa com ela, ela sorri. Só que, é sempre essa maravilha? Sempre a criança vai sorrir? A primeira vez que uma criança reagiu tão bem a uma ativação. Normalmente, talvez não tenha reação nenhuma. A gente sempre procura uma reação de busca, né? Escutei o som, ele procura. Talvez ele não vai conseguir localizar no primeiro momento. Ou choro. A gente procura por qualquer tipo de reação para a gente entender. Mas ele não está ouvindo, vamos aumentar até... Não é assim que funciona. A gente tem o objetivo de... Com criança, a gente tem que ir com muita cautela. Então, a gente liga, tenta perceber ali no momento se realmente está chegando o som e aí a gente, aos poucos, vai dando mais
ganho nesse aparelho, né, nesse implante, até a gente chegar num processo, e aí vai passando, né? Ele vai mapeando a cada 3 meses no primeiro ano, e aí a gente vai percebendo as mudanças de comportamento. Vai com cautela, Nisso, com cuidado. ele tem que estar sendo acompanhado por uma outra fonoaudióloga para fazer a reabilitação auditiva. Então, são duas Duas fonoaudiólogas. fonoaudiólogas. Uma que é para cuidar do implante, fazer a parte né, dos ajustes, e a outra que vai ajudar ele a perceber os sons, estimulando o tempo todo. Entendeu? 1 vez por semana, 2 vezes por semana, fora o trabalho da família em casa, que é muito importante. Entendeu? Entendi. Cara, muito importante falar isso tudo, porque, como você disse, né, a gente não vai falar aqui de profissional, mas existem profissionais e profissionais, né? Então, é um trabalho que requer muita paciência, Sim. muito cuidado, muito carinho. As pessoas acham que às vezes é só pelo dinheiro, né? A gente precisa trabalhar. Eu vejo muito na tua área disso. Mas eu vejo que é uma área que as pessoas são muito apaixonadas pelo que faz. Sim. Então, lidar com pessoas ali é complexo. É porque são pessoas que têm suas dores, né? Então, a gente precisa, de uma certa forma, amenizar aquela dor. Então, a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande. Diferente de trabalhar com números e máquinas. Com números e máquinas, nossa. Que às vezes dá um pouco de trabalho, mas eu vou te mais falar, eu vou te fácil. falar um negócio. Geralmente, quem dá trabalho com números e máquinas, as pessoas dão trabalho. Quem Porque manuseia a máquina. máquina é lógica. Tudo que você vai fazer é lógico. São comandos. E pessoas não. É, verdade. Então, por isso que eu escolhi trabalhar na minha profissão, trabalho com máquina. Mas eu lido com pessoas todos os dias. Então, assim, a gente acaba que não existe esse negócio de você, eu lido só com máquina. Não. Acho que é igual na tua área, né? Você lida com máquina também. Também. Impressora. Que eu Com falo tecnologias avançadas. É. Pô, a tecnologia do implante coclear é uma coisa Super. E eu de louco. trabalho com 3 marcas de implante coclear e cada uma com a sua particularidade. Então, pensa no tanto que é trabalhoso. Quer fazer o merchan agora ou não? Não precisa. Não, né? Não. Grazi, ó, eu tenho mais algumas perguntas aqui. Eu acho importante a gente falar aqui também o tanto que é complexo a gente já falou isso, acho que da outra vez, mas o tanto que é complexo a questão de perda auditiva. Por que eu tô falando isso? A perda, por exemplo, de um membro, você repõe ali, divisão, você pelo menos se socializa. Eu não estou falando aqui de escolhas, tá? Uhum. Mas eu acho que você não ouvir nada, zero, cara, eu acho que deve ser uma das piores dores que existe. Longe de querer julgar a dor de cada um. Mas eu imagino, assim, que deve ser muito complexo, né? Deve ser muito pesado, assim. É uma questão é uma questão de comunicação, né? Na verdade. A pessoa que não ouve, muitas vezes eu já atendi muitos pacientes que têm uma perda auditiva muito grande, né, severa, profunda. Às vezes ela tem que ir sempre acompanhada de alguém, porque ela não consegue se comunicar sozinha, ela não consegue ir em algum lugar sozinha. Para tudo ela depende de alguém. Como é que você dirige? Como é que você vai ao mercado? Como é que... Então, é muito complicado. Para quem já... É porque tem as pessoas que já nasceram com a perda auditiva e que não vão reabilitar e preferiram não escutar mesmo e fazem o uso da língua de sinais, é outra história. Eu não estou falando dessa questão, né? Porque isso aí é um outro caminho. Mas existe um grupo, acho que eu vi um filme sobre isso, que as pessoas não... Quem tinha problema auditivo ali não gostava que as pessoas usassem aparelho, né? Você fica meio excluído. Qual que é o nome? O som do silêncio. Isso acontece na vida real? Sim, porque tem a população surda que elas preferem ser assim. Não é que assim que exclui, né? Mas é porque elas preferem ser assim. Então, preferem não
continuar não reabilitando. Não sei se é assim que eu posso dizer, eu não estou aqui para julgar nem nada, né? É só porque, assim, tem pessoas que escolhem não participar da reabilitação e tá tudo bem. Se para ela é ok usar a língua de sinais e ali tem as pessoas que apoiam, ali tá tudo ok, Isso entendeu? pode ser porque ela aprendeu a viver assim? E aí ela Porque acha às vezes, por exemplo, principalmente antigamente, não tinha essa questão do implante coclear, não É tinha o recente? aparelho auditivo. Eu esqueci eu esqueci o ano exatamente, assim, não é tão recente, tipo, não é, tem mais de 40 anos, mas até questão de recursos, né? Não era tão acessível assim. Então, tem pessoas que já nasceram com a perda auditiva, às vezes demora a descobrir, não tem acesso. Então, ele tem o benefício da língua de sinais, que é excelente. Por quê? Porque ele está se comunicando. É uma linguagem, é uma língua, tá? Não desfaço em momento algum, e eu acho até que a gente deveria aprender isso também, para eles serem mais incluídos na sociedade, para a gente conseguir se comunicar melhor. Eu vi um vídeo que agora eu não vou me lembrar, eu gostaria muito de lembrar, eu vou atrás depois. Que o cara tava passeando na cidade e algum amigo, algo do tipo, combinou com uma parte da cidade, cidadezinha pequena, de todos fazerem os sinais ali. Então o cara chegou na cidade, pô, surdo, e as pessoas começaram a conversar com ele, ele olhou e ele ficava assim, tipo, todo mundo aqui. Então ele se sentiu muito incluído. Que legal. E eu achei esse vídeo incrível. Depois eu vou procurar para te mostrar. É uma inclusão, né, Grazi? Sim. Mas tudo é uma forma de inclusão, né? E como a gente estava falando na questão da perda auditiva, olha o tanto que impacta, né? A pessoa não ter a segurança de sair sozinha. Porque, até por questão de segurança, vou atravessar uma rua, vem um carro, eu não escuto o barulho do carro vindo. Buzinou. Eu escutei barulho de buzina? Não escutei. Né? Então, causa muito impacto na qualidade de vida. É difícil para a família também, principalmente se a pessoa ela não quer reabilitar. Por quê? Porque a família vai precisar ficar repetindo sempre. E aí, às vezes, um pouquinho mais alto que alguém da família fala, eu não sou surdo, não precisa gritar comigo. Então, acaba que vira causam um impacto muito grande, até no relacionamento, né? Porque a pessoa ela não quer colocar um aparelho auditivo, a família acha que tá difícil a comunicação, aí a pessoa já começa a falar assim, não, eu não vou então sair de casa, eu não vou mais naquele grupo ali, chegou gente em casa, não, mas eu não vou lá conversar não, porque chegar lá eu não vou conseguir entender o que eles estão falando, ou se eu pedir para repetir, eles não vão ter paciência Ela vai comigo. se isolando, né? Vai se isolando, e o isolamento social, mais uma vez eu falo, leva à depressão. Perdas auditivas não são coisas simples. A perda auditiva ela não é simples, ela não é algo que eu posso deixar para depois, não. Ela é urgente também, assim como qualquer outra doença que a gente descobre. Boa. Grazi, nosso bate-papo tá ótimo, mas a gente tá com o tempo já bem extenso e eu prometi que essa temporada do Minutos Quase Contados, eu estava pensando em 40 minutos, né? Mas eu acho que a gente já passou. Mas eu quero deixar abaixo de 1 hora. Que eu acho importante também para as pessoas não perderem o foco. Sim. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo. Algo que você acha importante que elas saibam justamente sobre esses pontos. Sim. E que você faça as suas considerações finais aí, por favor. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite mais uma vez. Ela é de casa, gente. Mas, assim, é algo que eu já falei. Não pense na perda auditiva como algo que deve ser deixado para depois. Não, eu vou esperar piorar. Não pense na perda auditiva dessa forma. Pense que o quanto antes você puder tratar a sua perda auditiva, melhor vai ser a sua qualidade de vida. Então, não deixe para depois. Boa. Simples assim. Simples assim.
Bom, pessoal, é isso aí. O bate-papo de hoje é isso aí, ó. Tá vendo? Quando eu digo é isso aí, às vezes a gente coloca como se... A gente aprendeu isso aqui com a Bruna, né? Como se o assunto não tivesse sido relevante. Não é isso. Mas o bate-papo do Minutos Quase Contados está encerrando por aqui hoje. Se você tiver dúvida, pode colocar aqui no perfil do YouTube. Nós vamos tentar responder todas as dúvidas. Vou mandar aqui para a Graziela as dúvidas que vocês tiverem. E nos encontramos no próximo episódio daqui a alguns dias. Até mais!